Bom dia, meu querido aluno. Bom dia, minha querida aluna. Tudo bem com vocês? Tudo em paz? Tudo ótimo? Tudo tranquilo? Eu espero que sim. Eu espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, tá? Eu sou o professor Denilson. É uma alegria, uma honra, prazer, uma satisfação tê-los nesse momento filosófico, aula de filosofia, e peço para você assista a videoaula até o final, e tem muita coisa boa para nós estudarmos, para a gente conhecer, para a gente refletir, tá? Espero que você esteja motivado, empenhado, entusiasmado para essa aula e tendo de fato priorizando de fato a vida de estudante. Você é estudante que precisa ler cada vez mais, precisa focar cada vez mais nas aulas e assim adquirir o conhecimento necessário, preciso para a vida e também para a prova, para o vestibular, para o Enem. Hoje nós vamos resolver uma questão de nível Enem. Então, veja como essa aula é importante para você, tá? E devo dizer para vocês que sempre digo, né? Mas eu vou enfatizar novamente: mantenham a esperança, a fé em Deus, nosso Pai. Mantenham a vida de espiritualidade, mantenham a intimidade com Deus, porque Deus é a nossa força maior. Deus é o que nos dá todo dia as condições necessárias para fazermos bem o nosso trabalho e as nossas atividades. E Deus que, sobretudo, nos dá a saúde que nesse momento é o que a gente mais está priorizando, não é verdade? Eu sei que tem momentos difíceis, dias difíceis, mas nós somos guerreiros e nós temos Deus como nosso Pai, nosso Criador, Deus como aquele ser, aquela divindade que está sempre na nossa vida, nos encorajando, tá bom? Então, força e vamos correr atrás do conhecimento, porque o conhecimento transforma a nossa vida e a gente transforma a vida do mundo, e o mundo de fato está precisando de transformações, tá? E nós somos, todos nós juntos, nós somos agentes, sujeito, protagonista dessa transformação tão necessária que o nosso mundo está precisando. E mantenha calma, que logo logo, com a graça de Deus, nós vamos voltar à nossa vida normal, tá? Online é muito bom, mas também a nossa vida presencial, a nossa escola, interagindo com os colegas, alunos, professores, com a comunidade escolar. Isso é muito bom e todo mundo tem certeza que está com saudade dessa dinâmica da nossa escola, né? Então, mas no momento, vamos manter a calma e, como já disse, logo logo vai voltar ao normal, se Deus quiser, e Ele quer, isso vai acontecer, ok? Então vamos ao nosso assunto, turma. Nosso assunto de hoje é a metafísica moderna, certo? Metafísica moderna. A gente já passou pela metafísica antiga, lá com Aristóteles. Nós já passamos pela metafísica medieval e agora nós estamos na metafísica moderna. Vocês vão encontrar esse assunto aí no livro de vocês, da página 15 a 19, certo? E mais uma vez, sejam bem-vindos e vamos continuar. Como eu sempre faço com vocês, né? Sempre faço uma pequena revisão da aula anterior e é o que nós vamos fazer agora, certo? Então, atentos e vamos lá. Metafísica medieval. Você sabe que a Idade Média ela é caracterizada pela presença da igreja muito forte, né? Onde a fé e razão são elementos
importantes e discutido nessa época, né? Nesse contexto nasceu a metafísica cristã, cujo tema de maior importância era a salvação da alma humana. A salvação da alma humana é um tema bastante discutido. Desenvolveu duas correntes, duas fases do pensamento filosófico da Idade Média. Quais são essas duas fases que nós vimos? A patrística e a escolástica. Na patrística é igual aos pais e defensores da igreja, né? Isso que significa, tá? Na patrística, a metafísica agregou ao cristianismo elemento platônico, tá? Eu já falei para você, mas como uma pequena revisão, né? Que o cristianismo, para fundamentar a sua fé, para dar fundamento até racional, podemos dizer assim, ele pegou algumas ideias dos filósofos clássicos, tanto Platão e Aristóteles, tá? E até mesmo Sócrates. Então o cristianismo ele só pegou umas ideias e ajustou de acordo com a fé, com a sua tradição, com a sua religião, tá? Então é isso que está dizendo aí nesse tópico. Algo muito importante e questão de prova, viu? Já vi algumas questões trazendo esse assunto em debate. Então vale a pena a gente entender bem essas questões aí, esses pontos. Agora sim, nós vamos entrar na metafísica moderna, tá? Você sabe que tudo, do ponto de vista da história, tudo é um processo, né? A gente estuda desde lá do início, a história do conhecimento, e nós vamos avançando até os nossos dias. Então veja aí que a gente estuda mais de 20 séculos de conhecimento. Já dá para pensar, é muita coisa para estudar, né? Muita coisa para a nossa cabeça, né? Mas nós somos o quê? Capazes. Nós temos capacidade bastante para isso. Então, só para vocês terem assim, a noção de que a gente estuda, passa por toda a história do conhecimento, por todas as fases do conhecimento, por todas as teorias, todas as tradições e tudo mais. Então, é muita coisa para a gente aprender, para a gente assimilar, mas eu digo, é possível sim, é possível com dedicação e com empenho, certo? Então nós vamos avançando. No século XVII surgiram as ciências experimentais. Como eu falei para vocês, tudo é um processo. Então, a partir desse momento, as ciências experimentais estão surgindo e também outras ciências também. E teve maior dependência da filosofia. Até a Idade Média, devo dizer para vocês, a filosofia ela estava muito próxima da teologia. Muitos dizem que a filosofia era uma serva da teologia. A teologia, como vocês sabem, eu acho que eu já comentei isso para vocês, são as pessoas estudiosas da igreja, estudiosas da palavra de Deus, tá? Teologia, é Deus, e logia é estudo. Literalmente significa estudo de Deus. Mas a gente pode ampliar, que é o estudo sobre a religião, sobre a Bíblia, sobre a tradição e tudo mais, certo? Só para vocês entenderem. Então, já na Idade Moderna, a filosofia não está tão presa, digamos assim, tão ligada à teologia. Ela já tem mais dependência, certo? Entenderam? Compreenderam? Espero que sim. A metafísica considerava 3 tipos de substâncias, tá? Isso aqui ainda pegando a filosofia de Aristóteles. Lembra que Aristóteles falava bastante de substância, das causas, tá? Eu até mencionei também isso na aula passada. Vamos lá. Substância infinita, Deus, a causa das demais substâncias. Lembra lá que eu falei para vocês que
Deus é a causa de todas as coisas, é o motor imóvel, como diz Aristóteles, o ato puro, tá? Perfeito, tá? E do ponto de vista cristão, a gente diz assim: Deus é todo poderoso, Deus é perfeitamente, é perfeito, e ele é a bondade por excelência, tá? Então a metafísica já utiliza outros termos, tá? Mas está aí a primeira substância. Deus é a causa, o criador de todas as outras coisas, todas as outras substâncias, digamos assim, certo? Depois temos substância presente, alma, intelecto, causa do pensamento, tá? Presente. Então, digamos assim, seres humanos, uma substância presente, porque ele tem uma alma, um espírito, tem um intelecto, a causa do pensamento, certo? Vamos prosseguindo. Substância extensa, mundo ou a natureza, corpo, tá? Substância extensa. Você pode pensar nas coisas ao nosso redor, a natureza, tá? Os corpos e assim por diante, por isso que é extensa, certo? Ainda na Idade Moderna tinha essa concepção, mas como eu falei para vocês, a ciência vai avançando, o pensamento filosófico vai avançando, junto também com outras ciências, sobretudo as ciências experimentais que estão em evidência, estão avançando cada vez mais, certo? A causa passou a significar ação que gera um efeito. Lembra de Aristóteles? As causas que fazem as coisas acontecerem, causa material, causa formal, causa eficiente e causa final, tá? Ainda nessa perspectiva de Aristóteles, Deus é a causa de todas as coisas, Ele que faz todas as coisas acontecerem, certo? É nesse sentido, tá? É nesse sentido, pessoal. Espero que vocês estejam compreendendo. Devo dizer para vocês que alguns assuntos exigem muita concentração e atenção para poder a gente assimilar bem o assunto e a explicação, certo? E já na Idade Moderna, com os filósofos modernos, a gente já vai perceber outro pensamento, uma outra visão. E quem vai nos trazer um outro pensamento, uma outra visão, é René Descartes, tá? Filósofo moderno, extremamente racionalista, tá? Podemos dizer que ele deixa um pouco a questão de Deus, de religião, de espiritualidade de lado, tá? Ele tem uma grande dificuldade em lidar com isso, por isso que ele deixa a fé, o cristianismo, a religião de lado. E olha o que ele vai dizer. René Descartes coloca a dúvida metódica e a busca de certezas racionais, tá? Ele é extremamente racionalista, e quando a pessoa é extremamente racionalista, ela tem uma dificuldade muito grande de aceitar aquilo que é divino, aquilo que é espiritual, porque o espiritual, o divino, não passa por questões racionais, passa por questões espirituais, certo? Questão da fé, questão da esperança. A gente não tem fé do ponto de vista da razão, a gente tem fé porque a gente acredita, tá? Mas René Descartes, que é o caso aí, Descartes, ele teve uma dificuldade, não acolhendo muito bem essa visão espiritual. Por isso que ele coloca a dúvida metódica. E que é isso? Ele duvidava de tudo que ele não poderia, tudo ele realmente poderia duvidar. Tudo era ponto de dúvida, tá? E aquilo que não era explicado de forma racional, ele descartava, certo? Ele só aceitava aquilo que de fato se passasse pelo crivo da racionalidade humana. E
o ser humano é muito limitado para compreender certas coisas, né? Mas vamos avançando. Outro filósofo importante também dessa linha de pensamento é o Durkheim, tá? Durkheim, tá? Dizia a crença na causalidade como uma lei da natureza é um equívoco decorrente do hábito, tá? Ele não acreditava muito nessa crença da causalidade. Olha ele negando Aristóteles. Olha ele negando a filosofia de Aristóteles. Ele tem um exemplo muito fácil, que faz com que a gente compreenda melhor, tá? Acreditar na causalidade, num hábito, tá? Ele dizia assim, pela força do hábito nós podemos dizer que o sol vai nascer amanhã. O sol nasce todo dia, é habitual, e acreditar de fato nisso, que o sol irá nascer amanhã, na visão de Durkheim, era um equívoco, certo? Porque ele racionalizava, ele pensava assim: quem garante isso, né? Quem garante isso, tá? E com isso ele vai falar que os seres eram contingentes, pode acontecer ou não. Por exemplo, nós estamos aqui, você está assistindo essa aula pela internet, quem garante que a sua internet daqui a meia hora não vai cair, certo? Ninguém tem certeza se vai cair ou não. Isso é contingência, pode acontecer ou não, certo? Então, o pensamento de René Descartes e Durkheim vai nessa perspectiva, certo? E agora nós temos o Immanuel Kant. Kant é outro filósofo. Kant, na verdade, turma, ele criou um sistema filosófico. Com ele, a filosofia já tem uma outra dimensão. Kant é um filósofo muito importante. Ao contrário dos filósofos racionalistas, Kant, ele, de certa forma, vai unir fé e razão, certo? Enquanto outros filósofos negam certas coisas, podemos dizer assim, Kant ele vai numa outra perspectiva, tá? E é um filósofo que a gente ainda vai estudar bastante ainda, certo? Ele, como eu já falei para vocês, ele criou um sistema de pensamento, ele criou uma ética chamada ética kantiana, tá? Que está muito próxima dos valores cristãos, dos valores humanos. Ele diz que é falado imperativo categórico. Não sei se você lembra desses termos em Kant, turma, tá? Mas vale a pena a gente frisar aqui, relembrar que o bem ele tem que ser feito, tá? Independente de qualquer coisa, tá? Por isso ele vai falar muito da ética, do comportamento ético, tá? E isso vai nos dar base. A gente vai estudar bastante, só estou dando aqui uma pequena orientação. A gente vai estudar bastante sobre Kant, porque ele é um filósofo bastante solicitado nas provas. Ele tem uma influência muito grande e, de fato, tem bastante relevância, e vale a pena a gente entender bem o pensamento dele, a filosofia dele, porque serve também para a nossa vivência, para a nossa vida, e sobretudo serve também para a realização de algumas provas, sobretudo provas de concurso, prova do Enem, certo? E olha o que ele diz:
Immanuel Kant, no qual chegou a afirmar que Hume o despertou de um sono dogmático. Nesse momento aqui, Sócrates está de certa forma comungando da ideia, está pensando igual os filósofos anteriores, tá? Ele acordou de um sono dogmático, ou seja, da crença irrefletida no acesso do intelecto à realidade tal como ela é. Em outras palavras, pensar a realidade, refletir a realidade, estudar a realidade, tendo como base os dogmas, tendo como base certas crenças, para ele não é uma situação irrefletida, não é relevante na visão de Immanuel Kant, certo? Só que, como eu falei para vocês, como ele criou um sistema filosófico, ele vai falar de várias coisas que aqui eu só estou dando uma pincelada, digamos assim, que é para você já ir aos poucos se preparando para esses estudos referente à filosofia de Kant, certo? Lógico que tem outros pensamentos, outros filósofos que a gente vai discutir e estudar ainda mais, certo? E agora vamos, foco no Enem, certo? Nós temos uma questão aí que eu trouxe para vocês, que é para a gente analisar, para a gente refletir e tomar uma informação muito importante, até para experiência própria mesmo, certo? A gente aprende muito mesmo e assimila muito mais ainda, sendo até um pouco redundante, né? Mas para deixar essa ideia bem clara para vocês, a gente aprende fazendo exercício. Quanto mais exercício você faz, mais você aprende, tá? E sobretudo exercício comentado. Não basta dizer que a questão está certa, tem que dar as razões porque a questão está certa. Em outras palavras, é isso, tá? Então, se você conhece o assunto, conhece o filósofo, conhece a filosofia, o modo, a forma como certos filósofos pensam, isso para você é a melhor coisa, porque você viu uma questão referente àquele pensamento, aquele filósofo, se você conhece, você vai dizer, não, tá certo, com propriedade, e vai dizer, não, tá certo. E é assim. Então, veja como o conhecimento ele é importante. E nós temos uma questão de Aristóteles, tá? Vamos ver o que diz aí. Uma questão de nível Enem e muita atenção. Sobre a metafísica de Aristóteles, assinale as alternativas corretas e apresente a somatória delas. É uma questão que dá um pouco de trabalho, tá? Porque uma questão tem vários itens, certo? Você vai marcar os itens certos, depois você vai somar. Então veja que dá bastante trabalho, mas com algumas estratégias a gente avança bastante. Então, outra orientação que eu devo dizer para vocês é a seguinte: em uma prova, acho que vocês já fizeram, já tiveram essa experiência, o que é muito importante é o tempo. Então, quanto mais tempo com menos tempo você perde numa questão, melhor para você. Então, imagina que você passa 6 minutos para resolver uma questão. Então, já é muito tempo, tá? Algumas pessoas dizem que o ideal seria 3 minutos para responder uma questão. Porque em uma prova, são 4 horas, mais ou menos, de prova. Parece muito tempo, mas não é. É muita coisa para você ler, entender e marcar, tá? Então, vale a pena aqui dar algumas orientações para vocês. E vamos lá. Então, tá pedindo
para você marcar as alternativas corretas. Muita atenção. Se você entende bem o enunciado da questão, parabéns para você. Você já posso dizer que você já tem 50% da questão respondida, certo? Importante, o primeiro passo é entender o que está pedindo, certo? Vamos lá. Olha o que diz. Para Aristóteles, os seres existem com uma finalidade a qual se realiza ao longo da existência. Conhece a filosofia de Aristóteles? Lembra das causas? Tem uma finalidade a qual se realiza ao longo da sua existência. Lembra da causa material, da causa eficiente, da causa formal e da causa final? Se você lembra, você confirma essa questão, certo? Você confirma essa questão aí. Muito bem, vamos prosseguindo. Na metafísica aristotélica, o mundo está dividido em dois, sendo um perfeito e um outro uma cópia imperfeita do primeiro. Esse pensamento, essa ideia é de Aristóteles? Querido aluno, sim ou não? Parabéns para quem disse não, não é. Esse pensamento é pensamento de Platão. Platão e Sócrates que falaram de dois mundos. O mundo está dividido em dois, né? Que é o mundo perfeito e o mundo imperfeito. O mundo sensível, que é esse nosso mundo aqui, portanto, imperfeito, e o mundo perfeito, que é o mundo transcendental, que é o mundo que está além da nossa realidade. É o mundo que é captado somente pelo nosso intelecto. Então, não é isso daí não tem nada a ver com o pensamento de Aristóteles. Certo aí? Prosseguindo. Para Aristóteles, a substância ou essência dos entes divide-se em duas. Uma substância individual e outra universal. De fato, é isso mesmo. A gente acabou de ver na aula anterior, a gente viu isso, tá? Vai falar de substância, tá? A individual e a universal, certo? Então, isso aí confirma com o pensamento, a filosofia de Aristóteles. Certo? Alunos, vamos prosseguindo. Próxima, para Aristóteles, potência é a capacidade de um ente para cumprir sua finalidade. E um ato é a realização das potências de um ente. Turma, em outras palavras, está falando das causas, da teoria das causas de Aristóteles, tá? Então, essa aí confirma também o pensamento de Aristóteles, tá? É importante, muito importante mesmo estudar sobre as causas, porque a partir da teoria das causas você vai entender a potência, a finalidade que Aristóteles vai falar quando se trata da teoria das causas. Confirma essa daí também, certo? Na metafísica aristotélica, a potência se relaciona com a matéria e o ato com a forma. Mais uma vez falando da teoria das causas. Então, confirma também essa questão aí. Vejam que é uma questão que dá um pouco de trabalho, porque você vai marcar as questões corretas e depois fazer a somatória, certo? E a somatória dessa questão aí deu 29. Questão 1, 4, 8 e 16. Muito bom, né? Então, espero ter ajudado vocês aí na resolução dessa questão. Aí, na medida do possível, vou trazendo mais questões e orientando vocês de nível Enem. Faça as atividades do livro didático da página 7 a 15, tá, pessoal?
Muitos alunos já fizeram, parabéns, os alunos aí até mandaram, muitos mandaram a foto, e alunos que não fizeram porque ainda foram adquirindo o livro aos poucos. Façam, vão fazendo aí com tranquilidade, não precisa pressa. Tem algumas questões que vocês vão ver lá no livro, de acordo com a orientação, vocês vão precisar fazer no caderno. Geralmente é um texto que você vai ter que desenvolver, e vocês vão fazendo aí com tranquilidade, e na medida que vocês forem fazendo, resolvendo essas questões no livro e no caderno, vocês mandem foto para mim e eu vou dando retorno para vocês, tá? E por aqui encerra a aula de hoje. Meu muito obrigado, espero ter sido muito útil, e mandem as dúvidas de vocês. Um abraço do professor Denilson e até a próxima.